Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao nosso canal. Hoje, continuando a nossa explicação sobre aplicação de resistores, nós vamos falar de uma aplicação bastante simples, que são os reostatos. Mas para nós entendermos o que é um reostato e como ele funciona, nós vamos inicialmente propor um circuito bem simples, como esse que nós vemos aqui nessa imagem. Uma fonte de tensão com 1 volts e um resistor de 10 ohms, 10R. Imagine também que esse resistor é um resistor de fio. E para conseguir esse valor de 10 ohms, foi enrolado 10 espiras iguais de um fio de níquel cromo, resultando em 10 ohms. Fica fácil a gente perceber que se eu tenho 10 ohms em 10 espiras de fio de níquel cromo, cada espira dessa vai valer 1 ohm. Então, se nós tomarmos esse ponto aqui como referência e medirmos a resistência ao longo dessas espiras, nós vamos encontrar uma variação diretamente proporcional ao número de espiras. Ou seja, medindo a resistência do meu ponto de referência para a primeira espira, eu vou ter 1 ohm. Medindo do meu ponto de referência já na quinta espira, eu vou ter 5 ohms. E medindo do meu ponto de referência até o final, até a 10ª espira, eu vou ter 10 ohms. Fica fácil de perceber que essa variação ela é linear. Ou seja, na primeira espira 1 ohm, na segunda 2 ohms, na terceira 3 ohms e assim por diante. O que mais nós conseguimos deduzir disso? Com esse valor de 1 volt na fonte de tensão e um resistor de 10R, a corrente que circula aqui no meu circuito é facilmente calculada pela lei de Ohm. A corrente é a tensão dividido pela resistência, que é 1 volt dividido por 10 ohms, eu vou ter 0,1 amperes ou 100 miliamperes de corrente aqui transitando pelo meu circuito. Também fica fácil de perceber que à medida que eu vou aumentando o valor em ohms em relação à minha referência, a queda de tensão ao longo do meu resistor vai acompanhando isso, da mesma maneira, na mesma proporção, de forma linear. Isso assumindo-se que eu tenho um resistor perfeito, com uma variação ôhmica por espira perfeita até o final. Ok? Na prática a gente encontra pequenas variações, mas imaginando que tudo seja perfeito, então eu vou ter a variação aqui linear entre as espiras. Não só do valor ôhmico, como da queda de tensão. Isso também é calculado pela lei de Ohm. Então, se na primeira espira eu tenho 1 ohms, qual vai ser a tensão que eu vou medir aqui na primeira espira, se eu tomar como ponto de referência aqui onde eu marquei? Poderia ser aqui embaixo, não tem nenhum problema. Eu poderia pegar a referência aqui também no negativo, só que aí a contagem das espiras seria invertida. Seria aqui a primeira, aqui a quinta e lá a 10ª. Não tem problema, o valor, os resultados aqui serão os mesmos. Então, digamos que na primeira espira eu tenho 1 ohms em relação à minha referência. Com esse circuito aqui, qual vai ser a tensão que eu vou medir aqui na primeira espira? E é calculado pela lei de Ohms. Se eu tenho um R com 1 volt, aliás, me desculpe, se eu tenho 1 ohms com uma corrente de 100 miliamperes, eu vou ter então quantos volts aqui? A tensão é igual a corrente vezes a resistência. Então eu vou ter 1 ohm vezes 100 miliamperes, eu vou ter 100 milivolts. Ou 0,1 volts. 1/10 da minha tensão total. Na quinta espira, eu vou ter 5 ohms de resistência. Portanto, eu vou ter quantos volts se eu medir aqui em relação à minha referência? Eu vou ter 5 ohms vezes a minha corrente, que é 0,1 amperes ou 100 miliamperes. Isso vai me dar 500 milivolts ou 0,5 volts. Isso é exatamente a metade da minha tensão total, ou
50% do valor da minha tensão total. A mesma coisa vai acontecer aqui na 10ª espira. Se na 10ª espira eu tenho 10 ohms, 10 ohms vezes a corrente no meu circuito, que é de 100 mA, isso vai me resultar em 1 volt, que é justamente o valor total que eu tenho aplicado aqui no meu resistor. Percebe que isso é realmente linear, conforme eu vou variando aqui o valor ôhmico, eu vou variando também a queda de tensão. Isso quer dizer que eu não precisaria, neste caso aqui, nem fazer todos os cálculos para saber os valores. Fica fácil de deduzir, por exemplo, que na primeira espira eu tenho 0,1 volts, na segunda eu vou ter 0,2, na terceira 0,3, na quarta 0,4 e assim por diante, até chegar aqui ao final do meu resistor. Por que nós estamos mencionando isso? Porque se eu consigo fazer uma variação aqui da queda de tensão, ao passo que eu vou variando a resistência ôhmica, isso pode me dar uma boa aplicação prática. Mas antes de falar disso, dessa aplicação prática, vamos ver se nós conseguimos ver o que nós mostramos aqui nesse desenho na prática. Vamos lá então, vamos montar um circuito aqui para que a gente possa ver na prática isso funcionando. Eu tenho um resistor aqui que não é de 10 ohms. Nós já até conhecemos ele de um outro vídeo. É um resistor de 15 ohms, 15R, feito de fio, um fio de níquel cromo que é enrolado aqui em cima desse substrato cerâmico. Nós também fizemos aqui um artifício. Nós raspamos a proteção do resistor para que a gente conseguisse colocar a ponta de prova do multímetro aqui nessa área que foi raspada e nós pudéssemos medir o valor ôhmico de uma espira para outra. Então, nós vamos ver primeiramente, na prática, se aquele valor ôhmico que nós dissemos teórico que acontece de uma espira para outra, se ele realmente acontece daquela maneira. Então, usando o multímetro aqui, nós vamos tomar como referência esse ponto e vamos verificar que o resistor realmente tem 15 ohms aqui, de uma ponta até na outra, conforme o seu valor nominal. 14,9, praticamente 15 ohms aí. Tomando aqui o nosso valor de referência, se eu pegar aqui as primeiras espiras, o valor que eu vou encontrar é um valor baixo, olha lá, 0,5 ohms. Conforme eu vou pulando de espira em espira, esse valor vai crescendo, 0,7, 1, 1,3, 1,6. Entre aqui 1,3, 1,2 e a próxima espira, nós vamos ter aí 1,5, 1,6. Nós vamos ter aqui mais ou menos o que equivale a 1/10 do valor do meu resistor. Ou seja, se ele é total 15 ohms, e aqui nesse ponto eu tenho aproximadamente 1,5, então aqui eu tenho 1/10 do valor ôhmico dele, certo? Por isso nós fizemos aquela marquinha azul ali, para marcar que ali é 1/10 do valor ôhmico em relação a esse ponto aqui de referência. Se eu continuar subindo aqui, o valor ôhmico vai subindo proporcionalmente, conforme nós dissemos. Quando eu chegar nesse ponto aqui, onde tem a próxima marca azul, eu tenho aqui nessa espira 3,6, na próxima 3,8. Por que a marca azul está ali? Porque aqui vai ser aproximadamente 1/4 do valor total do meu resistor. 15 ohms dividido por 4 vai dar 3,75. Então aqui eu estou entre 3,6 e 3,9, 3,8. Então mais ou menos nesse ponto aqui eu tenho 1/4 do valor do meu resistor. E se eu continuar subindo, o valor continua subindo. Até nesse ponto aqui em que ele está quebrado,
Se eu colocar um multímetro ali, nós vamos ver que nesse ponto aqui, olha, eu tenho 6,2 ohms. E ele vai subindo, expira a expira. Aqui tem uma outra marca azul, nesse ponto aqui. Por quê? Porque aqui eu tenho aproximadamente 50% do valor do meu resistor, que é 7,5 ohms. Eu fiz essas marcas aqui de propósito para que você veja que aquela queda de tensão que é proporcional ao valor ohmico, ela realmente acontece na prática. Depois nós vamos montar o circuito aqui e vamos ver isso em tensão. Então, conforme eu vou subindo aqui, ó, os valores ohmicos vão aumentando. Aqui nesse ponto, o pontinho ali exposto é bem pequenininho, então às vezes é difícil encostar. Aqui eu tenho 9,6, vou subindo um pouco mais. Nesse ponto aqui eu tenho 12,2 e vou chegar aqui uma hora que eu vou chegar no final dele aqui, onde eu vou ter os 15 ohms, que é o valor nominal. Ok? Então, como você pode ver, o valor ohmico varia linearmente conforme as espiras vão aumentando e conforme eu vou me distanciando aqui do meu ponto de referência. Então, a um determinado número de espiras eu tenho aqui 10% do valor ohmico, depois aqui eu tenho 25%, ali eu tenho 50% e assim por diante até o final. Se a gente emendasse ele aqui, olha, você vai ver que os 50% do valor ohmico está aproximadamente ali no meio do comprimento do resistor. Isso quer dizer que a variação da resistência, no caso desse resistor aqui, ela é praticamente linear. Ao longo do seu comprimento, a resistência aqui vai aumentando até atingir o valor final aqui. Ok? Agora vamos ver na prática, nós vamos montar o circuito para ver se a variação de tensão, conforme nós calculamos no nosso exemplo aqui, se ela acompanha o número das espiras, ou seja, se ela acompanha proporcionalmente o valor da variação ohmica no meu resistor. Vamos ver esse circuito na prática então. Montamos aqui então um circuito onde em cima do meu resistor, que é de 15 ohms, conforme nós já vimos, eu vou aplicar uma tensão de 1 volt. Vamos medir aqui para comprovar isso. 1,04. Então nós temos aí praticamente 1 volt aqui em cima do meu resistor de 15 ohms. E vamos comprovar na prática que a queda de tensão ela segue proporcionalmente o valor ohmico, como é possível comprovar pelos cálculos da lei de Ohm. Lembra que nós tínhamos feito as marcas azuis? Então essa primeira marca azul aqui, ela está nas espiras onde eu tenho mais ou menos 1/10 do valor em ohms total aqui do resistor. Então o resistor é 15 ohms, nessa marquinha azul aqui eu tinha aproximadamente 1,5 ohms. Se eu tenho essa marca a 1/10 do valor ohmico, e eu estou pegando como ponto de referência esse ponto aqui, onde está o meu multímetro, aqui que é a minha referência, então a minha tensão total é 1 volt. 1/10 de 1 volt vai ser 100 milivolts, ou 0,1 volts. Vamos medir ali. Ó. Olha lá a tensão, 0,101, ou 100 milivolts, exatamente 1/10 do valor total aqui, que é de 1 volt. Lembra que a próxima marca era em 25%, ou seja, 1/4 do meu valor do resistor, o que dá equivalente a 3,75 ohms? Então, eu vou ter exatamente 1/4 dessa minha tensão aqui de 1 volt. Assumindo-se que o ponto é entre essas duas espiras aqui, olha, então aqui eu vou ter 1 volt dividido por 4, ou 0,25, 250 milivolts. Vamos medir aqui. Olha lá. 0,25, ou 250 milivolts. Seguindo ainda a nossa regra, essa próxima marca azul que foi feita aqui é na metade do valor ohmico do resistor. Ou seja, nesse ponto aqui eu vou ter metade da tensão aplicada. A tensão é 1 volt, então aqui eu vou ter aproximadamente meio volt, ou 500 milivolts. Vamos lá, vamos tentar medir aqui. 0,508. Então aqui, metade do valor do resistor, metade da tensão aplicada. Ok?
Percebeu que a queda de tensão ela é realmente proporcional ao valor ômico que eu tenho aqui? A variação desse valor ômico acompanha a variação da tensão e vice-versa. A variação da tensão aqui ao longo do resistor acompanha o seu valor ômico. Isso de uma maneira linear. Então, um dia alguém pensou o seguinte: e se pudesse criar um resistor que eu pudesse variar aqui o valor ômico mudando um contato? Ao invés de eu colocar o resistor com um valor fixo aqui de 15 ohms, então eu pegaria esse ponto de referência, colocaria um contato que se movimenta aqui através das espiras e eu poderia ir variando o valor ômico desse resistor. Foi aí então que surgiu os primeiros reostatos e posteriormente os potenciômetros. O que são os potenciômetros ou reostatos? Eles são, na verdade, resistores onde eu consigo, através de um contato móvel, variar o valor da resistência que ele apresenta, mudando aqui um contato móvel, onde ele iria conectando cada uma dessas espiras, uma de cada vez, e aí eu teria um valor ômico variável no final. Ok? Na prática, um potenciômetro, eu não tenho aqui um reostato, mas um potenciômetro, isso que você vai encontrar aí no mercado, ele é exatamente isso. Ele é um resistor variável, onde você tem um contato móvel, que consegue variar a sua resistência. Vamos mostrar um aqui. O potenciômetro que nós encontramos comumente aí no mercado tem esse aspecto. Esse é um potenciômetro comum, fácil de encontrar. O valor dele aqui é de 10K. Observe que, embora não está escrito aqui, esse é um potenciômetro de 10K linear. Existem potenciômetros com variação logarítmica, mas nós não vamos entrar nesse mérito agora. Lembre-se, pense de uma maneira simples. Então eu tenho 10K, que é o valor total que eu vou encontrar aqui, ou 10 kΩ, entre as pontas do meu potenciômetro. Isso quer dizer, vamos desmontar ele aqui para ver como ele é por dentro, que a pista que apresenta a resistência elétrica aqui tem um valor total de 10.000 ohms ou 10 kΩ. Essa pista nada mais é do que essa parte escura aqui, feita de carbono. Essa parte escura então equivale a um resistor, como nós vimos ali no corpo do potenciômetro, de 10 kΩ ou 10 kΩ. Vamos tirar aqui o nosso resistor de exemplo e vamos nos concentrar agora aqui no nosso potenciômetro. Olhando ali para o nosso multímetro, nós vamos colocar ele aqui na escala de ohms e vamos verificar o seguinte. Exatamente como lá no resistor de fio, o potenciômetro apresenta um valor nominal aqui entre os seus extremos, entre as suas pontas. Nós lemos ali no multímetro 9,73K. Ele é nominal 10K, mas esses potenciômetros apresentam às vezes uma grande variação no seu valor de resistência do que o indicado aqui, porque esse não é um componente de alta precisão. Não é um componente de grande precisão. Então é comum você encontrar essas variações. Ele é nominal 10K, nós vemos aqui entre um lado e outro, medimos 9,73K. Seguindo a mesma regra ali do resistor de fio, se eu tomar como referência esse ponto aqui e for exatamente aqui na metade do percurso da minha pista, ou na metade do corpo do meu resistor aqui, que é essa parte escura, o que eu vou medir ali? Aproximadamente 4,8K, que é mais ou menos a metade desse valor aqui, que é o valor total, de 9,73.
E assim vai ser linearmente ao longo de toda a sua pista. Aqui perto do comecinho o valor é baixo, 18 ohms, conforme nós vemos ali. E conforme nós vamos andando aqui através da pista, o valor ohmico vai subindo proporcionalmente. A 1/4 da posição, eu teria mais ou menos 2,5K, se ele fosse 10K redondo. E olha só o que a gente tem ali, é um valor próximo disso, com alguma variaçãozinha ali devido ao contato da ponta aqui no multímetro. Na metade do valor do percurso da pista, ou na metade do seu comprimento, 5K. A mais ou menos 3/4, 7,7. E aqui no final, os 9,73. Percebe que a variação aqui ao longo do percurso, ela é linear e proporcional à posição em que eu encosto aqui na pista do potenciômetro, ou na pista do resistor, vamos dizer assim. E como que isso aparece no potenciômetro nesse contato central aqui, essa variação em ohms? Ela aparece porque esse contato central tem um contato metálico aqui, que a gente consegue ver. Esse contato metálico, ele é percorrido por essa parte aqui, que é a parte móvel do potenciômetro. Aqui eu tenho o eixo, onde é feito o ajuste. E o contato móvel tem esses dois contatinhos aqui, ó. Eles deslizam em cima daquele contato metálico central, conforme nós vemos ali, eles deslizam ali em cima. A gente consegue, algum esforço, ver ali que ele está deslizando em cima daquela parte fixa, daquele contato metálico fixo. E o outro lado desliza aqui, olha. O outro lado do meu contato desliza aqui em cima da minha pista, onde seria o meu resistor, da minha pista de carbono. Ok? Quando eu faço esse movimento aqui, na verdade eu estou conectando um contato móvel nesse ponto. E o valor ohmico que eu consigo pegar aqui no meu contato móvel, ele é transferido para cá, para esse contato central. Então, quando o meu potenciômetro está montado, eu vou ter uma variação do valor ohmico proporcional à posição aqui do meu eixo, ou do meu cursor. Quando ele está todo montado aqui assim, dessa maneira, nós vamos ter aqui na saída um valor ohmico proporcional à posição do meu eixo. Conforme eu giro o eixo aqui, eu vou variando o valor ohmico. Ok? É assim que ele é feito internamente, e eu consigo com isso variar então a resistência ohmica entre o meu cursor central, que é a parte móvel, e o meu ponto de referência, que pode ser esse lado ou esse lado. Então um dia alguém pensou, se eu consigo variar aqui a resistência do meu potenciômetro, se eu consigo variar o meu potenciômetro como se fosse um resistor, que eu mudo o valor dele da forma como eu desejo, então eu conseguiria com isso controlar a queda de tensão em cima do meu potenciômetro. E se eu consigo variar tanto a resistência aqui no potenciômetro, quanto por causa da variação da resistência, variar a queda de tensão que aconteceria aqui em um circuito, então eu poderia usar um potenciômetro para controlar a tensão e a corrente em cima de uma carga. Que ideia genial, não é mesmo? Então, através de um circuito simples, eu conseguiria variar a corrente e, por consequência, lógico, a tensão em cima de uma carga. Olhando um circuito de uma maneira simples, imagine um circuito assim, ó. Eu tenho aqui um potenciômetro
esse potenciômetro aqui tem um valor nominal de 30 ohms, ele está ligado a uma fonte de tensão de 3 volts e aqui eu tenho uma carga. O que você acha que vai acontecer conforme eu variar aqui a minha parte móvel do meu potenciômetro, que vai estar trabalhando nesse caso como um reostato, que é um resistor variável por um contato, por isso o nome reostato? O que vai acontecer com a minha carga aqui? O que vai acontecer com a corrente que circula por esse circuito? Se eu conseguir variar a corrente, e isso é fácil de deduzir pela lei de Ohms, o que vai acontecer também com a tensão em cima da minha carga? Será que eu conseguiria controlar a minha carga aqui através desse reostato ou desse circuito simples? A resposta para essa questão será objeto do nosso próximo vídeo. Então fica a proposta aí para você pensar, se for o caso até mesmo fazer alguns cálculos, o que você acha que vai acontecer na prática aqui. Usando aquilo que você aprendeu nesse vídeo, tente imaginar o que vai acontecer com a minha carga conforme eu variar aqui o meu reostato ou o meu potenciômetro, ok? Então por hoje é isso. Se você gostou desse vídeo, por favor deixe o seu like, compartilhe com seus amigos, se inscreva no canal para receber a notificação de novos vídeos quando eles forem lançados. Muito obrigado a todos pela sua atenção, até o nosso próximo vídeo.